O medo é uma ilusão que nos aprisiona na mente. Inscreva-se no canal para desvendar os segredos da mente inabalável. Em um mundo onde a incerteza é a única constante e a segurança é uma miragem, o medo se ergue como um gigante sombrio, paralisando vontades e obscurecendo a razão. Ele se manifesta de 1000 formas: a ansiedade pelo futuro, o pavor da perda, o terror do desconhecido, a angústia da rejeição. Mas e se o medo não fosse um inimigo a ser combatido, mas um mensageiro a ser compreendido? E se, ao invés de fugir dele, você pudesse desconstruí-lo, desvendando sua anatomia e transformando-o em uma fonte de poder? Este texto é um convite para uma jornada radical ao coração do estoicismo, explorando como essa filosofia antiga nos equipa com as ferramentas para desmantelar o terror, enfrentar a adversidade com coragem e construir uma mente inquebrável, capaz de transcender o medo e viver uma vida de propósito, livre das suas amarras. Vamos desvendar como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio viam o medo não como uma fraqueza a ser escondida, mas como uma oportunidade para a prática da virtude, um campo de treinamento para a alma e um catalisador para o crescimento pessoal. Prepare-se para desafiar tudo o que você pensa sobre o medo e descobrir o poder que reside na razão, na aceitação e na maestria de suas próprias reações. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, de escolher a virtude mesmo quando o coração treme. A anatomia do medo para o estoico revela que ele não é um monstro externo, mas uma construção interna, um julgamento precipitado sobre eventos que, por si só, são indiferentes. Você não controla o que acontece, mas controla sua interpretação sobre o que acontece. Ao internalizar essa distinção, você se liberta da tirania das circunstâncias e dos caprichos das suas próprias emoções. Você se torna o arquiteto da sua própria paz, capaz de moldar sua percepção e sua resposta a qualquer ameaça, real ou imaginária. Essa postura te confere uma vantagem estratégica. Enquanto os outros são consumidos pelo pânico e pela indecisão, você se mantém firme, ancorado em seus princípios e guiado pela razão. A psicologia sombria da anatomia do medo reside em usar a introspecção como um bisturi para dissecá-lo. Ao invés de ser um joguete das suas apreensões, o estoico as examina, as compreende e as neutraliza, transformando a energia bruta do terror em combustível para a virtude. A maestria sobre o medo é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um gigante diante da adversidade. É a capacidade de dizer sim ao que é desafiador e não ao que é paralisante, quando a razão assim o exige. É a força para persistir quando o corpo clama por fuga e a mente por desespero. É a coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela é aterrorizante. É a sabedoria de escolher o caminho da virtude, mesmo quando ele é o mais assustador. A maestria sobre o medo é a essência da vida estoica, a chave para uma existência plena, significativa e verdadeiramente livre. Aprofundando na dicotomia do controle e a ilusão do medo, é fundamental compreender que a maior parte do nosso sofrimento e ansiedade em relação ao medo deriva de uma confusão fundamental: a tentativa de controlar o incontrolável. O estoicismo nos oferece uma bússola inestimável para navegar por essa confusão: a dicotomia do controle. Ela nos ensina que algumas coisas estão sob nosso controle: nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões, em suma, nossas ações e julgamentos, e outras não estão: o corpo, a propriedade, a reputação, o que os outros pensam, os eventos externos, em suma, tudo o que não é nossa própria vontade. O medo, em sua essência, é frequentemente uma reação a algo que está fora do nosso controle. Tememos a perda de um ente querido, a falência financeira, a doença, a rejeição social, a morte. Todas essas são coisas que, em última instância, não podemos controlar. No entanto, o que podemos controlar é a nossa resposta a esses eventos. Podemos controlar se permitimos que o medo nos paralise, se nos entregamos ao desespero, ou se escolhemos enfrentá-los com coragem e razão.
Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos, nos adverte: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os seus julgamentos sobre os acontecimentos. Essa máxima é a chave para desconstruir a ilusão do medo. O medo não é inerente ao evento em si, mas à nossa interpretação dele. Um terremoto, por exemplo, é um evento natural. O terror que ele pode gerar, no entanto, é uma construção da nossa mente, um julgamento de que ele é intrinsecamente mau ou catastrófico. O estoico treina sua mente para ver os eventos como eles são, sem adicionar camadas de julgamento de valor. Ele pratica a objetividade, a capacidade de observar a realidade de forma imparcial, sem se deixar levar pelas emoções. Ele compreende que a vida é cheia de eventos que não podemos controlar, e que a sabedoria reside em aceitar essa realidade e focar nossa energia no que podemos fazer a respeito. A psicologia sombria da dicotomia do controle reside em sua capacidade de desarmar o medo em sua raiz. Ao invés de lutar contra o evento externo, o estoico luta contra seu próprio julgamento irracional sobre ele. Ele compreende que o verdadeiro poder não reside em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. A maestria sobre o medo é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas incertezas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um gigante diante da adversidade. Ele não é um joguete do destino, mas um co-criador da sua própria realidade, capaz de transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de escolher sua resposta a qualquer circunstância, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios medos. Continuando a desconstrução do medo, a Premeditatio Malorum e a vacina contra o terror nos oferece uma das ferramentas mais contraintuitivas e poderosas do arsenal estoico. A maioria das pessoas evita pensar em coisas ruins, acreditando que isso as atrairá. O estoico, ao contrário, abraça a prática da Premeditatio Malorum, a premeditação dos males. Não se trata de ser pessimista ou de se entregar ao desespero, mas de se preparar mentalmente para as adversidades que a vida inevitavelmente trará. Ao invés de se iludir com a ideia de que tudo sempre dará certo, o estoico visualiza os piores cenários possíveis: a perda de um emprego, a doença de um ente querido, a falência, a rejeição, a própria morte. Ele não se detém no sofrimento emocional que essas situações poderiam causar, mas as examina com a frieza da razão, perguntando-se: se isso acontecesse, o que eu faria? Como eu reagiria? Quais princípios estoicos eu aplicaria? Essa prática tem um efeito paradoxal. Ao invés de aumentar o medo, ela o diminui. Ao antecipar os males, o estoico os rouba de seu poder de choque. Quando a adversidade finalmente chega, ele não é pego de surpresa. Ele já a processou mentalmente, já desenvolveu um plano de ação e já fortaleceu sua mente para enfrentá-la. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos aconselha: aquele que teme o futuro já é infeliz. A Premeditatio Malorum é a vacina contra esse tipo de infelicidade. Ela nos permite viver o presente com mais serenidade, sabendo que estamos preparados para o que quer que o futuro nos reserve. A psicologia sombria da Premeditatio Malorum reside em sua capacidade de transformar o medo em resiliência. Ao invés de ser paralisado pelo terror do desconhecido, o estoico o abraça, usando-o como um campo de treinamento para sua alma. Ele compreende que a verdadeira segurança não reside na ausência de perigos, mas na sua própria capacidade de enfrentá-los com coragem e razão. A maestria sobre o medo é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas incertezas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um gigante diante da adversidade. Ele não é um joguete do destino, mas um co-criador da sua própria realidade, capaz de transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer circunstância, de ser o arquiteto da sua própria paz.
e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios medos. A premeditatio malorum não é um convite à paranoia, mas à prudência. É a compreensão de que a vida é frágil e que tudo o que possuímos pode ser tirado de nós a qualquer momento. Ao internalizar essa verdade, o estoico aprende a valorizar o que tem, a viver cada dia como se fosse o último e a não se apegar excessivamente a coisas que estão fora do seu controle. Ele se liberta da ilusão de permanência e abraça a impermanência da vida com uma serenidade que desarma. Essa prática o torna mais grato, mais presente e mais resiliente. Ele não teme a perda, pois já a contemplou e já se preparou para ela. Ele não teme a morte, pois a vê como parte natural do ciclo da vida. Ele não teme o futuro, pois sabe que tem a capacidade de lidar com o que quer que ele traga. A premeditatio malorum é a chave para uma vida sem medo, uma vida de paz e de propósito, onde cada dia é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Explorando a aceitação radical e a libertação da angústia, o estoicismo nos convida a um dos atos mais revolucionários para combater o medo, a aceitação radical do que não pode ser mudado. Grande parte da nossa angústia e do nosso terror surge da nossa resistência à realidade, da nossa luta contra o que já é. Queremos que as coisas sejam diferentes do que são, que as pessoas ajam de forma diferente do que agem, que o mundo se curve aos nossos desejos. Mas essa resistência é uma fonte inesgotável de sofrimento. O estoico compreende que há uma diferença fundamental entre o que podemos mudar e o que não podemos. E a sabedoria reside em discernir essa diferença e em focar nossa energia no que está sob nosso controle. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: aceita as coisas às quais o destino te prende e ama as pessoas com quem o destino te une, mas ama-as com todo o teu coração. Essa máxima é a essência da aceitação radical estoica. Não se trata de resignação passiva, mas de uma aceitação ativa e consciente da realidade. É a compreensão de que lutar contra o inevitável é uma batalha perdida, que só nos causa mais dor e angústia. Ao invés de lutar contra a correnteza, o estoico aprende a nadar com ela, a usar sua energia para se adaptar e para encontrar a paz mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A prática do amor fati, o amor ao destino, é a culminação dessa aceitação radical. Não é apenas aceitar o que acontece, mas amar o que acontece, vendo cada evento, cada desafio, cada perda como uma oportunidade para a prática da virtude e para o crescimento pessoal. A psicologia sombria da aceitação radical reside em sua capacidade de desarmar o medo em sua raiz. Ao invés de ser paralisado pelo terror do desconhecido, o estoico o abraça, usando-o como um campo de treinamento para sua alma. Ele compreende que a verdadeira segurança não reside na ausência de perigos, mas na sua própria capacidade de enfrentá-los com coragem e razão. A maestria sobre o medo é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas incertezas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um gigante diante da adversidade. Ele não é um joguete do destino, mas um co-criador da sua própria realidade, capaz de transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer circunstância, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios medos. A aceitação radical não é uma fraqueza, mas uma força. É a coragem de olhar para a realidade de frente, sem ilusões, sem fantasias, e de dizer sim à vida em todas as suas manifestações. É a compreensão de que a vida é um processo de constante mudança e que a única constante é a sua própria capacidade de se adaptar e de crescer. O estoico não foge da dor, ele a abraça como um professor. Ele não foge da perda, ele a aceita como parte natural do ciclo da vida.
Ele não foge da morte, ele a vê como o destino final de todos os seres vivos. Ao aceitar essas verdades fundamentais, ele se liberta da angústia e do terror que a maioria das pessoas sente em relação a elas. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da aceitação radical da vida em sua totalidade. Por fim, a coragem estoica e a ação virtuosa. Apesar do medo, nos revela que o estoicismo não é uma filosofia de passividade, mas de ação. Não se trata de suprimir o medo, mas de agir apesar dele, de escolher a virtude mesmo quando o coração treme. A verdadeira coragem para o estoico não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo com a razão e de agir de acordo com o que é certo, independentemente das consequências. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos lembra: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa máxima é um convite à ação, um lembrete de que o medo muitas vezes é um obstáculo autoimposto, uma barreira que criamos em nossa própria mente. O estoico compreende que a inação, a paralisia pelo medo, é a maior das fraquezas. Ele sabe que a vida é um campo de batalha e que a virtude só pode ser praticada através da ação. Ele não espera que o medo desapareça para agir. Ele age apesar do medo, usando-o como um catalisador para a coragem. A prática da ação correta, ortus logos, é fundamental nesse sentido. O estoico se pergunta: o que a razão me diz para fazer nesta situação? Qual é a ação virtuosa? E então ele age, com determinação e com propósito, sem se deixar desviar pelas emoções ou pelas opiniões alheias. A psicologia sombria da coragem estoica reside em sua capacidade de transformar o medo em força. Ao invés de ser paralisado pelo terror, o estoico o abraça, usando-o como um campo de treinamento para sua alma. Ele compreende que a verdadeira força não está na ausência de perigos, mas na sua própria capacidade de enfrentá-los com coragem e razão. A maestria sobre o medo é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas incertezas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um gigante diante da adversidade. Ele não é um joguete do destino, mas um co-criador da sua própria realidade, capaz de transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer circunstância, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios medos. A coragem estoica não é uma bravata, mas uma virtude. É a disposição de enfrentar o desconforto, a dor e o perigo em nome do que é certo. É a compreensão de que a vida é um processo de constante desafio e que a única maneira de crescer é enfrentando esses desafios de frente. O estoico não foge da responsabilidade, ele a abraça como uma oportunidade de praticar a virtude. Ele não foge do perigo, ele o enfrenta com prudência e com determinação. Ele não foge da morte, ele a aceita como parte natural do ciclo da vida. Ao praticar a coragem, ele se liberta do medo e vive uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que esta jornada pela anatomia do medo estoica o inspire a desconstruir o terror, a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum, a cultivar a aceitação radical e a agir com coragem virtuosa. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira liberdade. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. Que o medo se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a incerteza e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato
um gigante diante da adversidade. A maestria sobre o medo é, em última análise, a maestria da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão, e que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que o medo se torne seu aliado mais poderoso, e que você encontre nele a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Para aprofundar a compreensão da dicotomia do controle e a ilusão do medo, é fundamental reconhecer que a maior parte do nosso sofrimento e ansiedade em relação ao medo deriva de uma confusão fundamental, a tentativa de controlar o incontrolável. O estoicismo nos oferece uma bússola inestimável para navegar por essa confusão, a dicotomia do controle. Ela nos ensina que algumas coisas estão sob nosso controle, nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões, em suma, nossas ações e julgamentos, e outras não estão. O corpo, a propriedade, a reputação, o que os outros pensam, os eventos externos, em suma, tudo o que não é nossa própria vontade. O medo, em sua essência, é frequentemente uma reação a algo que está fora do nosso controle. Tememos a perda de um ente querido, a falência financeira, a doença, a rejeição social, a morte. Todas essas são coisas que, em última instância, não podemos controlar. No entanto, o que podemos controlar é a nossa resposta a esses eventos. Podemos controlar se permitimos que o medo nos paralise, se nos entregamos ao desespero, ou se escolhemos enfrentá-los com coragem e razão. Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos, nos adverte: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os seus julgamentos sobre os acontecimentos. Essa máxima é a chave para desconstruir a ilusão do medo. O medo não é inerente ao evento em si, mas à nossa interpretação dele. Um terremoto, por exemplo, é um evento natural. O terror que ele pode gerar, no entanto, é uma construção da nossa mente, um julgamento de que ele é intrinsecamente mau ou catastrófico. O estoico treina sua mente para ver os eventos como eles são, sem adicionar camadas de julgamento de valor. Ele pratica a objetividade, a capacidade de observar a realidade de forma imparcial, sem se deixar levar pelas emoções. Ele compreende que a vida é cheia de eventos que não podemos controlar, e que a sabedoria reside em aceitar essa realidade e focar nossa energia no que podemos fazer a respeito. A psicologia sombria da dicotomia do controle reside em sua capacidade de desarmar o medo em sua raiz. Ao invés de lutar contra o evento externo, o estoico luta contra seu próprio julgamento irracional sobre ele. Ele compreende que o verdadeiro poder não reside em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. A maestria sobre o medo é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas incertezas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um gigante diante da adversidade. Ele não é um joguete do destino, mas um co-criador da sua própria realidade, capaz de transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer circunstância, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios medos. A dicotomia do controle não é uma negação da realidade, mas uma ferramenta para lidar com ela de forma mais eficaz. Não significa que não devemos nos esforçar para melhorar nossas circunstâncias, mas que não devemos nos apegar aos resultados. O estoico se esforça para ser saudável, mas aceita que a doença pode ocorrer. Ele trabalha para ser próspero, mas aceita que a pobreza pode acontecer. Ele se dedica aos seus relacionamentos,
mas aceita que a perda é inevitável. Ao fazer isso, ele se liberta da ansiedade e do medo que vem do apego a coisas que estão fora do seu controle. Ele vive com uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da sua própria virtude e da sua própria sabedoria. Ele encontra a felicidade não no que ele tem, mas no que ele é. Um ser humano livre, virtuoso e sábio. Essa é a promessa da dicotomia do controle. Uma vida sem medo, uma vida de paz e de propósito, onde cada dia é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Continuando a desconstrução do medo, a Premeditatio Malorum e a vacina contra o terror nos oferece uma das ferramentas mais contraintuitivas e poderosas do arsenal estoico. A maioria das pessoas evita pensar em coisas ruins, acreditando que isso as atrairá. O estoico, ao contrário, abraça a prática da Premeditatio Malorum, a premeditação dos males. Não se trata de ser pessimista ou de se entregar ao desespero, mas de se preparar mentalmente para as adversidades que a vida inevitavelmente trará. Ao invés de se iludir com a ideia de que tudo sempre dará certo, o estoico visualiza os piores cenários possíveis: a perda de um emprego, a doença de um ente querido, a falência, a rejeição, a própria morte. Ele não se detém no sofrimento emocional que essas situações poderiam causar, mas as examina com a frieza da razão, perguntando-se: se isso acontecesse, o que eu faria? Como eu reagiria? Quais princípios estoicos eu aplicaria? Essa prática tem um efeito paradoxal. Ao invés de aumentar o medo, ela o diminui. Ao antecipar os males, o estoico os rouba de seu poder de choque. Quando a adversidade finalmente chega, ele não é pego de surpresa. Ele já a processou mentalmente, já desenvolveu um plano de ação e já fortaleceu sua mente para enfrentá-la. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos aconselha: aquele que teme o futuro já é infeliz. A Premeditatio Malorum é a vacina contra esse tipo de infelicidade. Ela nos permite viver o presente com mais serenidade, sabendo que estamos preparados para o que quer que o futuro nos reserve. A psicologia sombria da Premeditatio Malorum reside em sua capacidade de transformar o medo em resiliência. Ao invés de ser paralisado pelo terror do desconhecido, o estoico o abraça, usando-o como um campo de treinamento para sua alma. Ele compreende que a verdadeira segurança não reside na ausência de perigos, mas na sua própria capacidade de enfrentá-los com coragem e razão. A maestria sobre o medo é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas incertezas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um gigante diante da adversidade. Ele não é um joguete do destino, mas um co-criador da sua própria realidade, capaz de transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer circunstância, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios medos. A Premeditatio Malorum não é um convite à paranoia, mas à prudência. É a compreensão de que a vida é frágil e que tudo o que possuímos pode ser tirado de nós a qualquer momento. Ao internalizar essa verdade, o estoico aprende a valorizar o que tem, a viver cada dia como se fosse o último e a não se apegar excessivamente a coisas que estão fora do seu controle. Ele se liberta da ilusão de permanência e abraça a impermanência da vida com uma serenidade que desarma. Essa prática o torna mais grato, mais presente e mais resiliente. Ele não teme a perda, pois já a contemplou e já se preparou para ela. Ele não teme a morte, pois a vê como parte natural do ciclo da vida. Ele não teme o futuro, pois sabe que tem a capacidade de lidar com o que quer que ele traga. A Premeditatio Malorum é a chave para uma vida sem medo, uma vida de paz e de propósito, onde cada dia é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. É a arte de transformar o medo em preparação, a ansiedade em ação e a incerteza em oportunidade. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico,
um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Explorando a aceitação radical e a libertação da angústia, o estoicismo nos convida a um dos atos mais revolucionários para combater o medo, a aceitação radical do que não pode ser mudado. Grande parte da nossa angústia e do nosso terror surge da nossa resistência à realidade, da nossa luta contra o que já é. Queremos que as coisas sejam diferentes do que são, que as pessoas ajam de forma diferente do que agem, que o mundo se curve aos nossos desejos. Mas essa resistência é uma fonte inesgotável de sofrimento. O estoico compreende que há uma diferença fundamental entre o que podemos mudar e o que não podemos. E a sabedoria reside em discernir essa diferença e em focar nossa energia no que está sob nosso controle. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: aceita as coisas às quais o destino te prende e ama as pessoas com quem o destino te une, mas ama-as com todo o teu coração. Essa máxima é a essência da aceitação radical estoica. Não se trata de resignação passiva, mas de uma aceitação ativa e consciente da realidade. É a compreensão de que lutar contra o inevitável é uma batalha perdida, que só nos causa mais dor e angústia. Ao invés de lutar contra a correnteza, o estoico aprende a nadar com ela, a usar sua energia para se adaptar e para encontrar a paz mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A prática do amor fati, o amor ao destino, é a culminação dessa aceitação radical. Não é apenas aceitar o que acontece, mas amar o que acontece, vendo cada evento, cada desafio, cada perda como uma oportunidade para a prática da virtude e para o crescimento pessoal. A psicologia sombria da aceitação radical reside em sua capacidade de desarmar o medo em sua raiz. Ao invés de ser paralisado pelo terror do desconhecido, o estoico o abraça, usando-o como um campo de treinamento para sua alma. Ele compreende que a verdadeira segurança não reside na ausência de perigos, mas na sua própria capacidade de enfrentá-los com coragem e razão. A maestria sobre o medo é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas incertezas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um gigante diante da adversidade. Ele não é um joguete do destino, mas um co-criador da sua própria realidade, capaz de transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer circunstância, de ser o arquiteto da sua própria paz, e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios medos. A aceitação radical não é uma fraqueza, mas uma força. É a coragem de olhar para a realidade de frente, sem ilusões, sem fantasias, e de dizer sim à vida em todas as suas manifestações. É a compreensão de que a vida é um processo de constante mudança e que a única constante é a sua própria capacidade de se adaptar e de crescer. O estoico não foge da dor, ele a abraça como um professor. Ele não foge da perda, ele a aceita como parte natural do ciclo da vida. Ele não foge da morte, ele a vê como o destino final de todos os seres vivos. Ao aceitar essas verdades fundamentais, ele se liberta da angústia e do terror que a maioria das pessoas sente em relação a elas. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da aceitação radical da vida em sua totalidade. É a arte de encontrar a beleza na imperfeição, a força na vulnerabilidade e a sabedoria na incerteza. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Por fim, a coragem estoica e a ação virtuosa. Apesar do medo, nos revela que o estoicismo não é uma filosofia de passividade, mas de ação. Não se trata de suprimir o medo, mas de agir apesar dele, de escolher a virtude mesmo quando o coração treme. A verdadeira coragem para o estoico não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo com a razão e de agir de acordo com o que é certo, independentemente das consequências. Sêneca,
em suas cartas a Lucílio, nos lembra: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa máxima é um convite à ação, um lembrete de que o medo muitas vezes é um obstáculo autoimposto, uma barreira que criamos em nossa própria mente. O estoico compreende que a inação, a paralisia pelo medo, é a maior das fraquezas. Ele sabe que a vida é um campo de batalha e que a virtude só pode ser praticada através da ação. Ele não espera que o medo desapareça para agir. Ele age apesar do medo, usando-o como um catalisador para a coragem. A prática da ação correta, ortus logos, é fundamental nesse sentido. O estoico se pergunta: o que a razão me diz para fazer nesta situação? Qual é a ação virtuosa? E então ele age, com determinação e com propósito, sem se deixar desviar pelas emoções ou pelas opiniões alheias. A psicologia sombria da coragem estoica reside em sua capacidade de transformar o medo em força. Ao invés de ser paralisado pelo terror, o estoico o abraça, usando-o como um campo de treinamento para sua alma. Ele compreende que a verdadeira força não está na ausência de perigos, mas na sua própria capacidade de enfrentá-los com coragem e razão. A maestria sobre o medo é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas incertezas da vida com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente um gigante diante da adversidade. Ele não é um joguete do destino, mas um co-criador da sua própria realidade, capaz de transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer circunstância, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios medos. A coragem estoica não é uma bravata, mas uma virtude. É a disposição de enfrentar o desconforto, a dor e o perigo em nome do que é certo. É a compreensão de que a vida é um processo de constante desafio e que a única maneira de crescer é enfrentando esses desafios de frente. O estoico não foge da responsabilidade, ele a abraça como uma oportunidade de praticar a virtude. Ele não foge do perigo, ele o enfrenta com prudência e com determinação. Ele não foge da morte, ele a aceita como parte natural do ciclo da vida. Ao praticar a coragem, ele se liberta do medo e vive uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que esta jornada pela anatomia do medo estoica o inspire a desconstruir o terror, a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum, a cultivar a aceitação radical e a agir com coragem virtuosa. Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira liberdade. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. Que o medo se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a incerteza e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um gigante diante da adversidade. A maestria sobre o medo é, em última análise, a maestria da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão, e que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que o medo se torne seu aliado mais poderoso, e que você encontre nele a força para viver uma vida de propósito,
de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior. E que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo, e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria. Viva com virtude. Seja livre. A verdadeira força não está em evitar a dor, mas em abraçá-la como um professor. Não está em perseguir o prazer, mas em desfrutá-lo com moderação. Não está em fugir da adversidade, mas em enfrentá-la com coragem. A verdadeira força está na maestria da sua própria vontade, na capacidade de escolher sua resposta a qualquer circunstância e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria virtude. Essa é a essência do estoicismo, e essa é a sua jornada. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. Que a chama estoica queime brilhante em seu coração, iluminando o caminho para uma existência plena e virtuosa, onde cada momento é uma oportunidade de praticar a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança, e de abraçar o futuro com uma paz que transcende a compreensão. Abrace a incerteza e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um vencedor. A maestria sobre o medo é, em última análise, a maestria da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão, e que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que o medo se torne seu aliado mais poderoso, e que você encontre nele a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior, e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo, e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre.